Wilson, oi. Wilson. Wilson, oi. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jandira, sou professora do AEE. Eu não sei se vocês têm um conhecimento, né? Tem aqueles que são os meus alunos já sabem, né? Que é o professor que faz o atendimento com as crianças que têm transtornos do espectro autista. Então, eu quero apresentar a vocês essa família linda, que é a família da igreja que eu congrego, igreja presbiteriana, e eles vão aqui fazer uma Elaine, né? A minha irmã Elaine, ela vai trazer uma reflexão para vocês. E temos aqui as demais irmãs, que na nossa igreja tem uma sociedade, tem um grupo de mulheres, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, que elas fazem esse trabalho, nós fazemos esse trabalho, temos projetos também, então elas vieram para desenvolver esse trabalho com muito amor, para que vocês possam entender e conhecer um pouco, né, do amor de Deus. E temos aqui também, esse jovem participa também, o Daniel, ele participa, também temos um grupo dos jovens, né, na igreja, onde tem Leinha, Raquel, Elaine e o Diácono Venâncio, que também é da nossa igreja. Então eles vão aqui fazer uma apresentação, louvor e Wilson. Olá, queridos, bom dia. É uma alegria estarmos aqui. Recebemos um convite todo carinhoso na pessoa de Jandira e nos sentimos honrados. Esse louvor que nós vamos cantar agora para vocês, ele fala sobre a bondade de Deus. Que Deus é bom, Deus é amor. E Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Que nós possamos refletir um pouquinho. E aqueles que conhecem, é um louvor muito conhecido, que possam estar louvando conosco nessa manhã. Bom dia. Então vamos cantar sobre a bondade de Deus, amém?
eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com a doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Queridos, em respeito aos papais que estão aqui, estão em minoria, mas estão presentes, estou me dirigindo como queridos. Tentarei ser breve. A temática aqui hoje é o amor, não é? O amor de Deus pela família. Mas peço licença aos papais e vou ler um relato aqui de uma mãe. Quem aqui às vezes se sente cansada?
Será que tem alguém aqui que nunca cansou? Isso é impossível. Tanto mãe quanto pai se cansam, não é verdade? E eu vou trazer para vocês agora o relato de uma mãe, certo? Que se sentia bem cansada. E talvez muitas aqui se identifiquem com essa mãe. E diz assim: anos de treinamento em cirurgia me equiparam com as habilidades e a confiança necessária. Eu acho que eu quero outro microfone. Isso, oi. Eu acho que esse aqui vai ser melhor, o outro estava com ele. Então vou recomeçar, tá bom? Anos de treinamento em cirurgia me equiparam com as habilidades e confiança necessárias para estancar a hemorragia maciça, remover vesículas biliares e abrir o tórax em menos de meio minuto. Já estamos vendo que essa mamãe aqui é uma médica, né? Uma cirurgiã. Essas habilidades não me valeram de nada quando minha filha pequena incendiou um jogo de tabuleiro na nossa casa. As redes sociais frequentemente retratam a maternidade como uma experiência imaculada, pura, idílica, né? Muito fantasiosa, repleta de passeios por campos floridos, roupas combinando com golas brancas impecáveis e um aroma de bolos e doces perfumados no ar. A realidade da maternidade, no entanto, costuma ser muito caótica, bem caótica, né? Bem mais do que os ideais que tanto zelamos. Hematomas, regurgitações são mais frequentes do que chás aromáticos, algodão natural, birras e discussões transformam nossos planos meticulosos, elaborados em ruínas. Nos orgulhamos da nossa paciência, até que outra mamadeira molhe o tapete. Nos piores momentos, olhamos para os nossos fracassos, para o trabalho duro que fizemos e imploramos por uma fuga. É bem longe de ser idílico, né, meninas? Deparei-me com as realidades caóticas da maternidade e com a feiura dentro de mim logo no início da minha jornada como mãe. Pouco depois de deixar a prática clínica para educar meus filhos em casa, eu encarava cada manhã com eles como se fosse uma cirurgia no trabalho. Metodicamente, minha testa se franzia em concentração enquanto eu organizava todos os momentos como painéis brilhantes em um vitral. Em uma dessas manhãs, acordei com uma dor de cabeça latejante. Quem se identifica? Mas mesmo assim, encarei o dia, determinada a aproveitar cada momento de aprendizado, alegria, união e produtividade. Mas então, começa a realidade, meninas. Primeiro, meu filho de 3 anos resolveu discutir sobre quase tudo. Pentear o cabelo, se vestir, usar coletes salva-vidas dentro de casa, usar guardanapo, comer torrada, as meias de tartaruga da irmã. A existência da irmã, comer sopa, não comer sopa, ficar pendurado na janela. Já pensou? Então, minha filha de 1 ano tinha que entrar na brincadeira também, né? Quando um irmão faz, o outro quê? Vai atrás, né? Então ela subiu nas cadeiras, rasgou livros, espalhou saliva em tudo que é lugar, cheia de migalhas de biscoito por toda parte. Ela bateu a cabeça, o pulso, o pé, os ombros e o dedinho do pé 6 vezes durante uma manhã. Já pensou? Houve gritos, houve lábios ensanguentados, houve uma criança em ideia pré-escolar fugindo para a neve sem meias. Houve essa mesma criança chorando porque seus pés estavam congelados. Depois, houve fumaça saindo de uma caixa de um jogo de tabuleiro, depois que minha filha acendeu uma lâmpada no alto de uma prateleira de jogos. Ao pegar aquela caixa toda queimada e ainda saindo fumaça
vontade de desistir e voltar para o meu emprego no hospital, onde as pessoas me ouviam e respeitavam minhas palavras. Queria me refugiar em um lugar onde eu me sentisse competente, onde o que eu fizesse realmente importasse. Enquanto esses pensamentos me invadiam, meu filho pediu um copo de água e, com a paciência, a flor da pele, reagi de forma desprezível, coisa que nenhuma mãe faz aqui, eu tenho certeza. Gritei com ele. Quem nunca? Quem nunca perdeu a paciência? Eu fico rindo porque algumas mães, ou então mães que ainda estão com os bebezinhos na barriga, né? Almejando ter nos seus braços aqui. É uma mãe muito sábia, né? Aquela mãe que sabe tudo. A educação vai ser assim, a rotina vai ser assim. E eu gritar com meu filho? Nunca, jamais. Gente. Até que a realidade cai nos seus bracinhos. E você grita. Às vezes você grita, você é humana, às vezes você quer fugir. E não se identifica com o relato dessa mãe aqui. E ela termina o relato dizendo assim: enquanto o rosto do seu filho pequenino se enchia de lágrimas, a verdade me atingiu como um trovão. O que importava não eram minhas conquistas em outra época, mas os corações que estavam sob meus cuidados naquele momento. As lágrimas do meu filho eram um espelho diante do meu rosto. Nelas vi o pecado que eu cultivava, a cada gemido de ressentimento. Através dela, o Espírito me confrontou, levando-me ao arrependimento e à graça de Cristo. Então, amadas e amados, nós vemos aqui o relato de uma mãe que, assim como nós, estava cansada. Uma mãe que até então trabalhava fora, mas aí veio a realidade da maternidade e ela decidiu passar um tempo integral com seus filhos, mas aí cai a realidade, né? Às vezes a gente se acha tão competente em momentos, em atividades que a gente até controla, mas quando se trata de maternidade e paternidade, aí é diferente, né? É diferente ser aquele pai herói o tempo todo, aquele pai que não se abala, e aquela mãe impecável, onde seus filhos vão estar todos lindos, como que vocês hoje, gola branquinha, lacinho na cabeça. Olha aí. Seria tão bom se fosse sempre assim, né? Era bom, mas não é bem assim. Mas, queridos, hoje nós vamos meditar um pouquinho no amor de Deus, quando Ele diz no Salmo 127, que os filhos, eles são herança do Senhor. E o que é uma herança? Herança é uma coisa ruim? Geralmente é uma coisa muito boa, né? Quando a gente recebe uma herança. E Deus de Deus é o melhor. Eita, mas é porque você não está no meu lugar. Você não tem os filhos que eu tenho. Os meus filhos são difíceis. Geralmente o gramado do vizinho é bem mais verdinho, né? A gente olha só a criança já prontinha, assim, arrumadinha, bonitinha, viu só como é quietinho? Tá ali concentradinho no celular, de boa. Esse menino não dá trabalho, mas o meu tá andando e me puxando ali pela mão, meu pior do que o dela. Mas só quem sabe a realidade do dia a dia dentro de uma casa somos nós. Entretanto, queridos, a esperança. Sabe por quê? Porque o que Deus dá sempre é bom e agradável. Por mais que no primeiro momento a gente não enxergue dessa forma, mas a palavra dele diz, e ele não é homem para mentir, e ele diz que os nossos filhos são herança, um presente de Deus, que nós recebemos para nutrirmos, valorizarmos e pastorearmos. Sabe o que é pastorear? Um filho é fazer o que o pastor faz com as ovelhas. O que é que o pastor faz com as ovelhas? Conduz as ovelhas, alimenta as ovelhas, cuida, livra do perigo, ensina o caminho para onde a ovelha tem que ir, tem que se alimentar, não é verdade? Então esse é o nosso papel como pais. Mas nem sempre vai ser fácil.
Nem sempre vai ser o Instagram, o Facebook, o TikTok mostra as famílias perfeitas, naquela foto, aquela paisagem maravilhosa, todo mundo no piquenique, numa praia, num passeio, numa mesa cheia de comida gostosa, e a gente olha e diz, meu Deus, como é que eles conseguem isso? Minha família não é bem assim. Onde é que está o amor de Deus diante de tudo isso? Onde fica o amor de Deus? Se aqui, quando eu sento com meus 2 adolescentes, que eu tenho, viu? Eu tenho 2 adolescentes, um de 16 anos e uma de 14. Todos os 2 são atípicos. São autistas, têm TDAH. Eu sou uma mãe atípica e sou atípica. Eu tenho TDAH também. Então, assim, na hora da refeição nem sempre é perfeito. São seletivos, não querem comer, às vezes querem comer rápido demais, às vezes querem comer com o celular na mesa e começa a confusão, e vai usar, não vai usar. É assim, é o nosso dia a dia, mas não é só isso, né? Então, queridos, muitas vezes, ou quase sempre, nossos dias parecem tão complicados, tão deploráveis, né, em comparação com o ideal que temos em mente. Mas olha só, se realmente a gente for comparar nossas habilidades enquanto pais com as habilidades do Pai Celeste, a gente vai se frustrar. Só que há uma esperança para nós. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Então, aquilo que nós não temos, naquilo que falhamos enquanto pai e mãe, o nosso Pai Celeste, Ele está para nos ajudar e nos guiar. Então, vejam só, como é que mulheres imperfeitas, homens imperfeitos, vão criar filhos imperfeitos no mundo imperfeito? Que missão foi essa? Que herança foi essa que o Senhor deu? Não é? Então, muitas vezes, quem não fica exausta, despenteada, nervosa, às vezes grita, às vezes quer sair correndo e diz assim ao marido, ó, segura aí, porque eu não estou dando conta não. E às vezes o marido, ó, também dá uma fugida, tá? E diz, segura aí, eu não estou aguentando não. Deixa eu ir ali dar uma pausa na minha mente, né? Mas veja, nós devemos nos animar, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel, e a sua palavra diz lá em 1 João, no 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes nós estamos pensando assim, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, eu já gritei, eu já dei até uma palmada, eu boto de castigo, então eu não consigo me controlar, eu não vou conseguir nunca ter um lar igual ao que a palavra diz que tem que ser, um lar cheio de harmonia. Mas a palavra de Deus diz que falhamos, somos pecadores. Às vezes nós lutamos contra nós mesmos, não é fácil a gente perder a paciência com uma coisinha assim pequenininha, assim, ó, e você, aquele dedo, você se sente péssimo, se sente um zero à esquerda. Como é que pode? Olha o meu tamanho, que é uma coisinha pequenininha assim, que está aprendendo ainda, né? E eu me devo me controlar e eu não me controlo, mas a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E muito mais do que perdoar, sabe o que Ele faz? Quando aquele cansaço recai sobre os nossos ombros, Ele vê o nosso serviço, Ele vê o serviço do Pai, Ele vê o serviço da mãe. E o Salmo 103 diz, sabe o quê? Sabe o que Deus faz quando a gente confessa que a gente está cansado, que a gente falhou e que a gente precisa da ajuda dele? A palavra diz que do jeito que fica o Oriente, desculpa meu amor, o Oriente do Ocidente, Deus separa de nós as nossas transgressões. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele nos amou tanto que Ele enviou Jesus. A palavra de Deus diz isso, né? Porque Deus amou o mundo. O mundo é quem? Somos nós. De tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E aí onde está o amor de Deus, aí onde está o amor de Deus pela família, nós podemos recorrer a esse amor. E quando a gente confessa nossos pecados, nossas falhas enquanto pais, enquanto família, e levamos a Deus, sabe o que acontece? Quando Deus nos olha, Deus não vê mais o pecado que está em Emmanuel, o pecado que está em Daniel. Deus não vê. Deus vê o sangue do seu Filho que foi derramado na cruz. Jesus, por amor a nós. E olha só, Ele ainda nos convida para um verdadeiro descanso que vem somente dele. E eu vou ler aqui para vocês. Estou já terminando, viu, gente? Eu sei que as crianças estão se agitando, mas é rápido aqui. Mateus 11 diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês sabem o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Levanta a mão para dizer para a gente. Alguém sabe o que é jugo? Quando Jesus está dizendo que o meu jugo é suave e o fardo é leve. Alguém sabe o que é esse convite? Vocês já viram o boi, quando ele está na carroça, que tem uma madeira que coloca aqui, ó, sobre o pescoço? Isso é o jugo. E quando Jesus fala desse jugo, ele está falando, quando a gente traz para a nossa realidade, ele está falando o seguinte, que muitas vezes nós nos colocamos numa vida tão de ilusões. É um fardo tão pesado aqui no nosso pescoço. Eu procurando ser uma mãe perfeita, uma mãe sempre bonita, uma mãe sempre elegante, um pai maravilhoso, um pai correto demais, um pai que está lutando com sua família, passando horas e horas e horas trabalhando. Chega a trabalhar 14, 16 horas, quase não vejo meu filho, mas meu filho vai ter o melhor tênis, meu filho vai ter a melhor blusa, meu filho vai ter o melhor brinquedo, minha esposa vai poder se arrumar, vai poder ir para o salão e ficar perfeita. Né? A gente às vezes se coloca tanto buscando esses ideais e a gente não se volta para aquele que pode trazer realmente a alegria para o nosso lar e encher nossa casa de amor. Porque na verdade, como família, queridos, o que nós buscamos e o que nós procuramos é o amor, a compreensão e a vivência. E isso dinheiro nenhum vai trazer. Você pode ter, você está dizendo isso porque você não sabe das dificuldades financeiras da minha casa. Você não sabe. Eu só sei que nada nesse mundo preenche um vazio de um coração que não é preenchido pela presença de Deus. O dinheiro é importante? É. A gente precisa dele para se alimentar, para se vestir, mas ele não pode estar em primeiro lugar. Queridos, em primeiro lugar tem que estar Jesus nas nossas vidas e nas nossas famílias. A palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho em que devem andar. Porque quando eles forem velhos, eles não se desviarão desse caminho. E Deuteronômio ainda diz assim, isso aqui é o Senhor falando, viu? Ele diz aqui, ouve Israel, mas eu vou botar papai e mamãe. Ouve papai e mamãe e atenta em cumprirdes os meus mandamentos. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ele diz que é o único Senhor, nada pode estar acima desse Deus. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pai e mãe, prestem atenção agora ao que vai
ser dito aqui: tu as encantarás a teus filhos e delas falarás. Olha como a gente deve fazer: assentar em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o maior princípio que a gente deve, como pai e mãe, ter e ensinar aos nossos filhos é a palavra de Deus. É amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. E assim, nós como família teremos um lar cheio de amor. Então, às vezes, a gente sabe que a maternidade é dura, né? A gente passa por umas provas, a gente passa aí pelo fogo. Mas Deus, Ele pode usar cada momento de sofrimento nosso para nos ajustarmos de acordo com o que Ele quer. Então, às vezes as pessoas dizem: ah, mas Deus, por que Deus permite isso? Deus não é totalmente bom. Deus tem um propósito. E às vezes nós passamos por sofrimentos para aprendermos com os nossos erros, com as nossas falhas, trazendo para a nossa realidade de pai e mãe. A cada dia que a gente vai enfrentando os problemas, os desafios, se o nosso lar estiver firmado no Senhor e na palavra, sabe o que vai acontecer? Esse fogo que a gente passa é o fogo que purifica, que vai nos fazer pais melhores, mães melhores para a glória dele. Até mesmo porque eu tenho uma coisa para dizer a vocês: os nossos filhos não são nossos. A palavra de Deus diz que os filhos são do Senhor. Então nós somos apenas mordomos e cuidamos dele. Vai chegar um momento, que esses pequeninos aqui vão voar do ninho e vão formar suas famílias. Então, queridos, enquanto eles estiverem conosco, que nós possamos estar firmando eles na palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui, finalizando para vocês, que quando os dias, papai e mamãe, pesarem sobre vocês, lembre-se que a maternidade e a paternidade é um fogo purificador. E tudo que nos purifica é bom. Então, quando a gente passa por esses problemas, é o Senhor nos moldando e destruindo em nós tudo aquilo que Ele não quer, para que seja de acordo com a vontade dEle. Desde que nós estejamos firmados. Quando estamos firmados, Ele vai esculpir a imagem de Cristo. E Ele acenderá no seu coração, mesmo em meio a tanta luta e a tanto tormento, uma alegria na hora que você está ali, com a graça de Deus realizando, porque é Ele que está capacitando. E essa alegria vai ser de uma forma que vai preencher o teu coração, porque você vai saber que naquela sua deficiência enquanto mãe, enquanto pai, que você não pode ali estar exercendo, você tem alguém para recorrer. É o Senhor Jesus. Ele disse, não esqueçam: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa manhã, que vocês possam guardar isso no coração de vocês. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. E eu queria encerrar esse momento com mais uma canção, e em seguida Raquel vai estar fazendo uma oração por vocês. Vocês permitem que Raquel esteja orando? Esse louvor são palavras de Jesus. Ouçam bem. O vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um outro lugar. Eu irei, vos levarei para viver nu. Vou conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
eu vos digo, o que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Quero te amar mais, Senhor. 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 Bom dia. A gente trouxe uns presentinhos para vocês aí. Aqui é um sorteio de alguns brindes e outros para todos, tá bom? Então vamos orar. Se possível, né? Eu sei que cada um está com a sua criança, possa fechar os seus olhos, tentar se concentrar no Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o nosso pastor. Ó Senhor Deus, Tu és o único Senhor Deus que devemos servir, Senhor Deus, e adorar, Senhor Deus. Ó Deus, Tu és soberano, Tu és bondoso, como cantamos aqui, Senhor. Tu és misericordioso. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e atitudes, ó Pai. Queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor Deus, por essa escola aqui, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por todos os professores, ó Deus. Queremos te agradecer por todas as famílias, por todas as crianças, Senhor. Queremos te agradecer também, Deus, por essa pista que está fazendo, Senhor, esse calçamento para melhorar, Senhor Deus, o acesso. Muito obrigada, Deus, são dádivas tuas. Obrigada, Deus, pela provisão de cada família, cada pai trabalhador, cada mãe trabalhadora, Senhor. Ó Deus, tudo vem de Ti, Senhor, e queremos Te louvar, Senhor Deus. Ó Deus, não fazemos nada se não for com a Tua ajuda. Queremos aqui, Senhor, clamar a prosperidade espiritual para cada família aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fala, é Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor Deus, abençoa os corações, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa frutificar em cada família aqui, Senhor. Em cada coração, Deus. Abençoa, Deus. Abençoa também com prosperidade material para cada família, Senhor Deus. No nome de Jesus, com saúde, Senhor. Saúde física, saúde emocional, Senhor.
Senhor. Saúde mental para cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Acalma os lares, Senhor. Derrama da tua graça em cada lar, Pai. Derrama da tua graça, Senhor, sobre essa escola aqui, Senhor. Senhor, vamos dar essa oportunidade. No nome